Olá, gente! Oi, oi, eu sou a Aline, estou conduzindo esse projeto de extensão para vocês. Na última aula eu falei a importância dos termos em inglês, aqui eu vou trazer alguns termos, tanto de hardware quanto de software. Primeiramente, peço desculpas que eu também não sou tão boa no inglês, mas vou tentar trazer para vocês, tá bom? Posso errar uma pronúncia aqui, vocês podem corrigir, mas com paciência eu vou explicar alguns termos importantes. Vamos lá? Ó, Acknowledge, confirmação de informação recebida. Quando você recebe alguma informação ou você manda para alguém, aparece para essa pessoa, ou tanto para você que essa informação foi recebida. Active, ativo ou em funcionamento. A sigla ADP, Automatic Date Processing, processo automático de dados. Alias, nome alternativo dado a um arquivo ou dispositivo. Allow, permitir função. Attach, anexar ou ligar objetos. É muito comum attachment, que é arquivo, a pessoa te envia um anexo, aparece attachment. Backbone, espinha dorsal. Em um contexto de rede de computadores, se refere a ligações centrais de um sistema. Backup, né? Esse é muito famoso. Salvar externamente os dados em um disco rígido ou na nuvem. Essa sigla, BLOD, Binary Large Object, objeto binário grande, campo no registro de um banco de dados que contém uma grande quantidade de dados binários, normalmente um bitmap. Então, nesse arquivo, nesse registro, contém uma grande quantidade de dados binários. Lá. BIOS, essa também é bem famosa, esse termo. Basic Input Output System. Sistema básico de entrada e saída para controlar dispositivos padrões. O bit, né, que é o dígito binário, 0 ou 1. Bitmap é um mapa de bits. BPI, bits per inch, bits por polegada. Temos os bits por pixels, bits por segundo. Broadband, que é banda larga, que é muito comum. Browser é o navegador, o Edge, o Firefox, o Google. Buffer, memória temporária, onde ficam armazenados os dados de entrada ou de saída, que liberam a memória principal e diminuem o tempo de espera. Okay? Bug, esse é muito utilizado ainda mais pelos desenvolvedores, né? Mas também em outras áreas sem ser de dev, falha em um programa ou hardware de computador. Byte, grupo de 8 bits usados para determinar o tamanho da memória ou a capacidade de armazenamento de um dispositivo. Então, bit é o dígito binário e byte é um conjunto de 8 bits. Cache memory, a memória cache. Ele é um dispositivo de acesso rápido intermediário entre um operador e um dispositivo de armazenamento durante o processo. Para acessar a memória do cache, evita a sobrecarga do dispositivo de armazenamento, permitindo que os dados sejam armazenados em local de acesso mais rápido. Então, o navegador armazena cache para quando você for acessar uma informação, você clica e já aparece o seu e-mail na linha de baixo salvo. Então, acumula esse cache, mas já tem alguns dados pré-definidos, ainda mais quando você acessa o site várias vezes. Célula, função ou número único em uma planilha eletrônica. Data, dados, database, base de dados. Sobre dados também, controle e gerenciamento de dados, field, campo de dados, sets, conjunto de dados, default, padrão, desktop, termo que se refere ao ambiente principal do computador, a área de trabalho, que permite o acesso aos documentos, arquivos, atalhos e pastas presentes naquele computador. Usado também para se referir a computadores de mesas não portáteis. Disk size, tamanho do disco. Display, refere-se tanto à ação de exibir informação como ao do monitor e do vídeo. DOS, Disk Operating System, sistema operacional em disco. Download, muito famoso, carregar, baixar, arquivo, programa. ADP, processamento eletrônico de dados. Enable, habilitar, ativar. Encode, codificar, representar dados em forma de código. Extract file, extrair arquivo. Comando comum para os arquivos zip, .zip ou .rar. Você vai precisar extrair, né? Tudo que está compactado, esses arquivos vêm com um zíperzinho, né? Já deduzindo que eles precisam ser extraídos. Flowchart, fluxograma. Protocolo de transferência de arquivo, lacuna, unidade de medida para conjunto de 1 bilhão de bytes, que é o gigabyte.
Glitch, falha em um arquivo ou sistema, que saiu errado no arquivo. Hack, forçar a entrada em um sistema de computadores. Hardware, componentes, circuitos e mecanismos estruturais de computador. Hiperlinks, hiperligações, direciona a outras páginas. Então, quando eu clico numa página, num link me direciona a outra, esse link se chama um hiperlink. Index é um índice. Interface é um intermediário da comunicação entre duas partes distintas, ou seja, a tela de comandos que existe entre o usuário e o software do computador. Keyboard, que é o teclado. Layout, distribuição física de elementos como texto e gráficos em um espaço do computador ou da página da internet. Load, carregar. Login out, entrada e saída no sistema. Temos aqui o megabyte, que é outra unidade de medidas para 1 milhão de bytes. O null, comando nulo. OS, que é o sistema operacional. Overflow, quando o valor excede o tamanho de um espaço reservado. Password, muito comum, que é a senha. Pop-up window, janela instantânea, que abre automaticamente. Query, muito comum em SQL, a gente ouvir isso. Instruções que permitem a extração de dados de um banco. Query, fila de procedimentos a serem realizados. A memória RAM, memória de acesso aleatório, espaço temporário de trabalho que permite que funções sejam realizadas no sistema, trabalhando com um fluxo de bits maior do que seria suportado por ele. E também temos o Rich Text Format, formato de arquivo de texto que inclui comandos descritivos da página, fonte e formatação. E agora aqui, chegando à nossa última página, scroll, rolar a tela. Search, busca, pesquisa. Software, programa que orienta o hardware. SQL, que é a linguagem de consulta estruturada, que vai pesquisar no banco de dados. Thread, linha ou encadeamento. Forma como um processo se divide em cadeia, em duas ou mais tarefas que ocorrem sequencialmente. Update, atualizar. Upload, carregar um arquivo para um sistema remoto. USB Universal Serial Bus, circuito paralelo universal em série. Tipo de conexão que permite ligar periféricos sem a necessidade de desligar o computador, que é muito comum também. Eu vou deixar aqui na descrição o link, para vocês pesquisarem melhor esses termos, saberem um pouco mais. Mas eu trouxe aqui de forma breve. Alguns não são muito usados, mas a maioria, como search, update, são muito usados. Software, Espero que tenham gostado e até mais.